Olá a todos, é um prazer. Meu nome é Pedro Amorim. Eu vou apresentar aqui o trabalho que eu desenvolvi como orientador, o professor Marco Aurélio Amaral Henriques, da Engenharia Elétrica da Unicamp. Talvez vocês se lembrem, eu já apresentei esse trabalho no EADCA de 2019, só que naquele momento o projeto estava começando, a gente estava fazendo um estudo inicial, e agora estou voltando aqui para apresentar os resultados que a gente obteve com nossos estudos. Bom, o nome do trabalho que eu vou apresentar aqui para vocês é comparação de tempo, requerimentos de tempo e espaço para os principais algoritmos de criptografia pós-quânticos que estão sendo avaliados no processo do NIST. Já vou explicar mais logo em seguida. Bom, um pouco da introdução aonde se encontra o nosso projeto. Existe atualmente um grande esforço mundial para se construir o primeiro computador quântico operacional. E assim que ele surgir, uma das principais coisas que o computador quântico vai poder fazer por meio de algoritmos quânticos, como por exemplo é o algoritmo quântico de Shor, vai ser quebrar os algoritmos criptográficos assimétricos tradicionais que existem por aí. Esses algoritmos tradicionais assimétricos eles costumam garantir a segurança da chave privada dos usuários de ser inferida por meio da chave pública, por meio de problemas matemáticos, como por exemplo a fatoração de um grande número em seus fatores primos. E isso é uma coisa que, por exemplo, o computador tradicional tem grande dificuldade em realizar. Só que um computador quântico, utilizando o algoritmo quântico de Shor, ele consegue realizar isso em um tempo muito menor, então ele consegue quebrar a segurança dos algoritmos tradicionais de criptografia que a gente tem hoje em dia. Nisso, então, o NIST, que é um órgão dos Estados Unidos da América, tem feito um processo de avaliação onde ele chamou propostas do mundo inteiro, é, propostas para novos modelos de criptografia pós-quântico, que para substituir os tradicionais que a gente tem aí. Esses modelos eles devem ser seguros tanto de ataques de computadores tradicionais quanto ataques de computadores quânticos. Nisso, existem várias propostas que foram enviadas para o NIST e a gente está utilizando nesse trabalho uma ferramenta chamada Libox, que é uma biblioteca construída em C, que é mantida pelo projeto OQS. E o que ele faz basicamente é permitir que a gente faça um benchmarking dentre essas propostas, analisando elas em diferentes métricas. As métricas que elas permitem que a gente analise essas propostas que foram enviadas ao NIST são o tamanho das chaves públicas e privadas, o tamanho do texto cifrado, a velocidade de encapsulamento e de desencapsulamento dos segredos. Encapsulamento está relacionado à cifragem de um segredo, de uma comunicação que viria posteriormente, utilizando criptografia simétrica, enfim, e desencapsulamento é relacionado à decifração, utilizando o mesmo conceito. E a geração dos pares de chaves. Um pouco do impacto de cada métrica, o que cada uma quer dizer. Os tamanhos de chave pública ou privada, eles vão nos informar a respeito do impacto que a memória dos dispositivos que vão guardar essas chaves, o impacto que vai haver nessa memória. O tamanho do texto cifrado nos informa do impacto que o tráfego de rede vai ter utilizando esse modelo de criptografia. E as métricas de geração de par de chave, encapsulamento e desencapsulamento nos informam basicamente a respeito do processamento que vai ser consumido para realizar tais tarefas. Os resultados que a gente vai mostrar logo a seguir, eles estão disponibilizados em gráficos de círculo, que permitem que a gente analise mais de duas métricas ao mesmo tempo, três. Isso permite uma análise mais rica. E a ideia, na verdade, é que cada desenvolvedora, possa eleger quais dessas análises que a gente está apresentando que reúne as métricas que são mais interessantes, que são mais críticas para o projeto dele ou dela, e dessa maneira
ele ou ela consegue fazer uma escolha melhor. E informando mais uma vez aqui agora que os gráficos eles vão ser apresentados duas vezes o mesmo gráfico. Primeiro com os eixos em escalas logarítmicas. Isso permite que a gente tenha uma visão mais geral daquele cenário. E logo em seguida a gente vai apresentar o mesmo gráfico, só que utilizando eixos em escalas lineares, focando justamente na parte mais competitiva da análise. Vamos lá? A primeira análise que a gente gerou é uma análise da visão de quem está fazendo, quem está encriptando. Então a gente pode, o jeito de desse, a gente tem aqui as métricas de tamanho de texto cifrado em bytes, tamanho de chave pública em bytes e relacionado com a área dos círculos, a gente tem a velocidade de encapsulamento. A maneira da gente ler esse gráfico é muito simples. Boas propostas, propostas mais competitivas, devem estar o mais próximo possível da origem e também com áreas de círculo bem grande. Agora focando na parte mais competitiva, a maneira de ler o gráfico permanece a mesma, só que a gente percebe que tem três grandes concorrentes aí nessa análise. As propostas Saber, a proposta NTrue e as propostas Cyc. Aqui nós temos o RSA tradicional, justamente para que a gente possa analisar o desempenho dessas propostas pós-quânticas com a tradicional que nós já conhecemos. A segunda análise é uma análise da visão de quem está decifrando as mensagens. Para tanto, a gente elegeu as métricas de tamanho de texto cifrado em bytes, tamanho de chave privada em bytes e a área do círculo está relacionada com a velocidade de desencapsulamento agora. A maneira de ler o gráfico permanece a mesma. Boas propostas mais competitivas devem estar o mais próximo possível da origem, mas também com a área do círculo bem grande. Essa aqui é a visão geral. Focando na parte mais competitiva, a gente percebe que tem o destaque para três principais propostas. A proposta TreeBears, a proposta NTrue e as propostas Cyc. E aqui a gente tem o RSA novamente, que é o tradicional. A terceira análise muda um pouco. É uma análise que se propõe a analisar o manejo das chaves que são geradas. Então a gente elegeu as métricas de número de pares gerados, tamanho de chave pública e a área do círculo está relacionada com o tamanho da chave privada. A maneira de ler esse gráfico mudou um pouco. É, propostas mais competitivas devem estar mais para a esquerda e para cima. E as mais competitivas também terão áreas de círculo menores. Aqui é a análise geral. Na mais competitiva, a gente percebe que nós temos dois principais concorrentes, as propostas Cyc e a proposta Saber. E aqui nós temos mais uma vez o RSA. A quarta análise é uma análise geral, onde a gente tem a maneira de ler o gráfico, para tanto a gente elegeu métricas que são usualmente no mundo da criptografia mais importantes do que outras, que são o número de desencapsulamento e o número de encapsulamentos, e a área do círculo está relacionada com o tamanho da chave pública. A maneira de ler o gráfico é que elas devem estar o mais longe possível da origem e com áreas de círculo pequenas. Na análise mais competitiva, a gente percebe que Saber tem um grande destaque aqui. E mais uma análise geral com métricas que são usualmente mais importantes do que outras. A gente tem o número de desencapsulamento e o número de encapsulamento de novo, só que dessa vez a gente colocou na área do círculo o tamanho do texto cifrado, que é muito importante, né, para o tráfego de rede. E a maneira de ler o gráfico permanece sendo com círculos preferencialmente longe da origem e com áreas bem pequenas. A gente percebe então que a gente tem um grande concorrente mais uma vez, que é o Saber. Muito obrigado.